Boa noite, irmãos. Eu escolhi um texto para a gente refletir junto com os irmãos essa noite. Estava brincando com o pastor Edson. Esse é um texto que ele já deve ter lido 1232 vezes só nos últimos 2 anos. É muito conhecido. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Não é porque você pregou uma vez que você nunca mais vai falar. Muda o público, muda o tempo, muda as coisas, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem os seus efeitos, né? Por si mesmo. Então eu quero ler um texto que é bem conhecido dos irmãos, que se encontra lá no Evangelho conforme escreveu Marcos, no capítulo 5, do verso 21 até o 43. Eu vou ler e diz assim: E passando Jesus outras vezes num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque pensava assim: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo que se tocou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Mestre, vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada desse seu mal. Estando ele ainda falando à mulher, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, Jairo. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Como eu disse, é um texto bem conhecido. Eu também já li muitas vezes esse texto, aí não sei quantas. Menos que o pastor Edson, com certeza. Mas, irmãos, eu queria dar depois de ler esse texto, é uma breve introdução, que eu escrevi, está na folha dos irmãos. Nós sempre temos momentos em que a solução visível para alguns problemas que passamos são grandes demais para nós. Como Jairo, a filha de 12 anos, filha única, morrendo, homem importante, homem com recursos, homem conhecido, mas era um problema grande demais para Jairo, e às vezes é grande demais para nós.
É nesta hora que precisamos mais ainda de Jesus e da viva esperança que Ele sempre está conosco. Nós cantamos a canção do hino 254, na segunda frase diz que sem Cristo não posso andar. E tem um pouco a ver com essa introdução. Sem Jesus não podemos andar. Se Ele está conosco, nós temos uma viva esperança que Deus pode fazer alguma coisa segundo a sua vontade. Porque tem a palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 28, 20, e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. Deus está conosco, andando conosco. Tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai querer dizer nessa noite. Aliás, aqui o texto fala de milagres, mas é evidente o milagre, mas não vamos enfocar no milagre, mas em ter a companhia de Jesus andando ao nosso lado. Bom, irmão, Jairo, do capítulo 20, do verso 21 até o 24, Jairo é o líder da sinagoga. Existiam várias sinagogas dos judeus naquele período, muitas sinagogas. E Jairo era um dos líderes, um dos doutores da lei. Ele detinha o conhecimento da lei, das escrituras. Da região do Mar da Galileia. A Bíblia descreve ele como um homem de grande fé, um dos principais personagens daquela época e um dos líderes da comunidade. No verso 22 diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. E é muito interessante, um rabino, um líder de uma sinagoga, um mestre, um doutor da lei, talvez, se prostrar ao pé de Jesus. Mas ele tinha um motivo. A sua única filha, a filha de Jairo, era única. Isso relata lá no livro de Lucas, no capítulo 8. Tinha 12 anos, ficou gravemente doente, e se ela morresse, adeus linhagem de Jairo. Filha única. A filha morreu, a geração dele acabava. Além de ser a filha única, de ser uma menina de 12 anos, a linhagem para o judeu é uma coisa sagrada. Nós nem ligamos muito mais nos últimos nossos tempos, mas para um judeu, não, é a linhagem. E tinha um agravante: aos 12 anos, naquele período, pelo costume daquela sociedade naquela época, a menina se converte em mulher. 12 anos era passagem, não é mais uma menina, é uma mulher. Então, isso estava fervilhando na cabeça de Jairo, única filha, bem na flor de desabrochar, de ser uma menina para uma mulher, bem agora fica doente e está morrendo. Filha única. Os recursos já tinham ido embora, ele gastou todos os recursos que tinha, as possibilidades, por ser influente, e nada, né? No verso 23, é bom a gente dar uma olhada, tem um comentário a dizer. Mesmo Jairo tendo fé, porque a Bíblia diz que ele foi e se prostrou aos pés de Jesus e disse: vai, vamos comigo, você vai impor a sua mão nela lá, ela vai viver. Era um homem de fé, ele tinha fé. Mesmo ele tendo fé, para Jairo, o texto diz que Jairo que estava apressando Jesus. Jesus, vamos logo. Ela está morrendo, ela está muito mal. Vamos, o senhor tem que chegar lá e pôr as mãos. Ele parece que não entendia muito, né? Ele era um mestre da lei, mas ele era um pouco fraco da teologia, né? Como a gente poderia dizer. Porque para ele queria em Jesus, mas desde que Jesus chegasse lá, impusesse as mãos. Jesus não precisava ir lá, Jesus podia fazer qualquer coisa. Antes que a menina morra, Jairo queria no poder das mãos de Jesus. As mãos é sinal de trabalho. Nosso Jesus trabalha. Ele não fica descansando com os braços cruzados. Ele confiava que o estender das mãos de Jesus curaria sua filha. Não está claro no texto. É inferência minha. Será que Jairo acreditava que se a menina morresse, Jesus podia ressuscitá-la mesmo assim? Aparentemente não, mesmo sendo pessoas de fé. Os irmãos já viram aquela frase, enquanto a vida há esperança? Todos nós conhecemos, né? Enquanto a vida há esperança. Faz muito sentido para nós, irmãos. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida. Essa frase não faz o menor sentido para Jesus. Acho que Jesus falou assim: por que enquanto a vida há esperança? Para mim, tanto faz. Se tem vida, se não tem vida, foi eu que dou a vida. Se eu dou a vida, curar antes, curar depois, ressuscitar antes, depois. Como diz os professores, o meu amor de ser professor, a ordem dos fatores não altera o produto para Jesus, né? Tanto faz.
Essa frase faz sentido, olha que frase bonita. Para nós, para Jesus, não tem o menor sentido. Afinal, o poder da morte e da vida estão nas mãos de Jesus. Talvez Jairo ainda, nesse período, não soubesse disso. Mas acho que depois que ele teve contato com Jesus e foi aumentando o relacionamento, acho que ele falou, puxa, falei uma bobagem para Jesus. Jesus podia ter orado de lá mesmo de onde eu estava, né? Não foi fácil para Jairo buscar Jesus, irmãos. Jairo era doutor da lei. Vamos lembrar que a classe de Jairo, que eram os doutores da lei, que eram os chefes da sinagoga, que eram os líderes da religião, eram aqueles que procuravam matar Jesus. Era eles que estavam tramando para matar Jesus. Ou seja, a classe social dele, classe política dele, era a classe que queria matar Jesus. Ele fazia parte dessa classe. Como é que ele se desvencilha dos demais, dos conhecidos, de outras sinagogas? Todo mundo quer matar e agora eu tenho que ir lá e me prostrar? Não foi uma decisão fácil para Jairo. A sua alta posição na sinagoga e na comunidade não lhe favorecia em nada. Se ele fosse um ilustro desconhecido, para ele fosse melhor talvez. Ninguém vai me ver, nem me conhece, eu vou lá, me prostro. Não, mas mesmo ele tendo uma alta posição, ele não olhou para a posição, não olhou para o orgulho e foi ter um encontro com Jesus, né? Um homem rico, influente, mas que agora não tinha recursos para enfrentar a morte da filha, a possível morte, que ela não tinha morrido ainda. Mesmo assim deixou o seu status de chefe da sinagoga e foi se prostrar. O líder se prostra alguém maior do que ele. Irmão, se Jairo deixasse o orgulho falar mais alto, o que é comum para nós, infelizmente, né, irmãos? Eu não vou. Se Jairo deixasse o orgulho, ele perderia a bênção. E tem uma coisa nas Escrituras que não combina, é bênção e orgulho. Essas coisas não combinam. Bênção do Senhor, promessa do Senhor, vitória do Senhor, com orgulho, são coisas que não combinam, são antagônicas. De novo, são coisas incongruentes. Não combina. Se Jairo tivesse mantido seu orgulho, seu alto status, pessoa importante, influente, vai ficar chato para mim, eu não vou não. Ele teria perdido a bênção. Nós não podemos ter orgulho. Quer posição que temos, baixíssima ou altíssima, que nós possamos sempre nos prostrar aos pés de Jesus. Tá? Como é que você não conversa? Os outros líderes religiosos, amigos de Jairo, da mesma classe política e social que ele, queriam matar Jesus, mas Jairo não defendia a classe. Nós estamos em tempos na política hoje, em que tem um monte de gente evangélica, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é evangélico, é líder, é sei o que lá, não sei o que mais, e tudo fazendo uma classe política para se defender. Essa turma aqui não tem a menor chance com Jesus, irmãos, segundo as Escrituras. Jairo falou, não quero nem saber, eu não vou defender classe política nenhuma, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu vou me prostrar aos pés de Jesus. Às vezes, irmão, para receber aquilo que a gente precisa receber das mãos de Deus, é preciso abaixar nosso pedestal, descer do nosso pedestal e abrir mão de algumas coisas, abrir mão do status, abrir mão do orgulho, abrir mão de dar um abraço, de olhar por alguém, de orar por alguém, de ajudar uma pessoa. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. Jairo teve que abrir mão da sua alta estatura de personagem para receber a bênção de Deus. Para receber as coisas de Deus, muitas vezes temos que dar uma bela abaixada e se prostrar. Não tem nível mais baixo do que se prostrar. Se prostrar é um pouco diferente de se ajoelhar. Ajoelhar, ajoelhei. Prostrar é pôr o rosto em terra, esfregar o nariz na cara, no chão. E Jairo não teve medo de ser criticado ou retaliado. Poxa, mas se eu for, o que os demais membros da minha classe vão dizer? O que a minha classe política, líder religiosa do ano de 2020 vai falar se eu for contra? Se eu for contra todo esse... Ele estava nem aí, o problema dele era a filha dele que estava morrendo. Ele não foi fazer defesa de classe. Ele não pensou em política, ele não pensou em religião, ele não pensou em nada. Ele pensou em receber as bênçãos da mão de Deus. E mais uma coisa, né, irmão? Jairo, como era pessoa influente, hoje nos nossos dias seria muito mais fácil ele fazer assim: está sabendo quem está falando, Jesus?
Minha classe quer matar você, eu não quero. Eu sou líder da sinagoga, vamos comigo até minha casa agora e você vai orar lá. Hoje muita gente daria uma carteirada por ser chefe da religião. Jairo não. Prostrou-se e insistiu e clamou com fé: Jesus vai, se você me pôr a mão, ela vai viver. Dito isso aqui, irmãos, dá um breque, uma ruptura bruta aqui no verso 24 para o 25. Porque no 25 a história parece que dá uma pausa, que é uma pausa de uma história que vinha sendo relatada para relatar uma outra história. É uma história dentro de uma história. E diz assim: e certa mulher que tinha 12 anos havia um fluxo de sangue. A história os irmãos já conhecem. Jesus falou: tá bom, Jairo, você me convenceu, já sei, eu vou com você, vamos, ok. A história dá uma brecada. E começa: certa mulher. É outra história, é outro relato. E quando começou com certa mulher, me chamou muita atenção o seguinte: que na primeira história, é uma história dentro de outra história. Na primeira história, Jairo, chefe da sinagoga, líder importante, ele veio lá da Galileia, e cheio de... Então, a ficha corrida do homem era alta. Ele tinha muitas credenciais. E quando fala da mulher, diz assim: uma certa mulher. O que é certa mulher? Uma famosa Maria Ninguém. Não tem nome, não tem região, não tem geografia, não tem status, não fala nada. De quê? Uma mulher qualquer aí, nem nome tinha. O texto destaca a alta posição, de onde veio, que tinha filha, que era da sinagoga, que importante, isso aqui, todos os endereços. A outra, uma certa mulher aí, uma ilustre desconhecida. E a mulher fala: eu já gastei tudo, já tentei de tudo, eu ouvi falar que Jesus vai e cura. Se eu só encostar o dedo na roupa dele, eu vou ser curada. Olha, uma fé ousada, né? Talvez já desesperada. Falei, juntou tudo que ela tinha de força e vou lá e vou tocar. Uma multidão, Jesus sendo esfregado daqui, esfregado dali, e gente empurrando e apertando, dá licença aqui, dá licença ali. A mulher foi e tocou nas vestes de Jesus. Jesus estava sendo tocado por centenas de pessoas ali. Tinha muitos toques. E num toque, Jesus falou: opa, quem foi que me tocou? Eu disse: pô, Jesus, que história é essa? Uma multidão cercando, gente apertando. Parece que nós estamos na 25 de março, num sábado a meio-dia. Gente para cima, não dá para entrar, tem fila. Você pergunta quem tocou? Um monte de gente tocou Jesus. Não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Saiu virtude de mim. E o texto diz que naquele mesmo momento que a mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus percebeu: opa, um monte de gente me tocou, mas tem um toque diferente. E Jesus falou: quem foi que me tocou? E a mulher, temendo e tremendo, ele teve medo, temeu e tremeu. Falou: Jesus, desculpa, fui eu. Eu vim assim, eu criei e eu fui curada. E Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, a tua fé te salvou. Irmãos, ela não foi buscar salvação lá. Ela queria ser curada num fluxo de sangue, de uma hemorragia, que ela tinha há muitos anos. Ela falou: se eu tocar nas vestes eu vou ser curada. Ela não falou: se eu tocar nas vestes eu vou ser salva. Mulher, a tua fé te salvou. Vai ser curada. Olha que coisa interessante. Primeiro Jesus salvou e depois curou. Talvez em frações de segundo, mas tem uma ordem: salva e curada. Enquanto Jesus estava despedindo essa mulher, nós vamos voltar para a primeira história. Acaba a segunda história dentro de uma história. Tá bom, mulher, vai, segue tua vida aí, seja abençoada. Estava voltando lá da casa de Jairo, veio os seus empregados. A Bíblia diz que ele tinha empregados, é o nome de posses. Jairo desesperado porque, tipo assim, estou com pressa para ir. No meio do caminho, uma certa mulher, uma Zé Ninguém, uma qualquer, não tem nome. Como ela ousa interromper o mestre? Eu não sei o que passou na cabeça de Jairo.
Jairo não era muito diferente da gente, irmãos. Quem sabe se fosse hoje, né? Ele por ser rico tinha um Rolex. Está passando o horário, minha filha está lá morrendo. O tempo está acabando, tinha pouco tempo. E uma mulher desconhecida para Jairo aparece para atrapalhar. Quando chegam as pessoas, os empregados de Jairo, Jairo, deixa o mestre em paz, deixa ele tocar seu caminho, não adianta mais agora, demorou muito, vocês não chegaram a tempo, a menina já morreu, deixa o mestre em paz. Mas aí o texto que eu queria destacar, irmãos, é que Jesus estava caminhando com Jairo. No verso 24, Jairo falou, Senhor, vai lá. O mestre falou, tá bom, então vamos, eu vou caminhar com você. Jesus estava caminhando com Jairo. E se ele vai conosco, se ele deu ok para Jairo, se ele já deu um ok para nós quando nós aceitamos a Cristo, ele falou, eu estou com vocês a todos os tempos, até a consumação dos séculos, eu nunca vou te abandonar, vamos. Se ele vai conosco, se ele foi com Jairo, ele já sabia a dor de Jairo, ele já sabia o problema de Jairo, já sabia que era filha, já sabia de tudo. Ele sabe a dor que temos e se importa com as condições. É por isso que Jesus foi, não me importa com você, Jairo, eu vou com você lá sim, vou caminhar com você. Aí a canção do hino 254, sem Cristo nós não podemos nem andar, né? No caminho, interrompido por uma mulher estranha. A mulher nem era da igreja, irmãos, se fosse hoje, né? Estou aqui na igreja, no culto, o pastor ia na minha casa, pode ser uma mulher, uma certa, aí nem da igreja era, e Jesus vai lá e faz uma grande obra, salva e cura. Para Jairo, essa mulher tinha atrapalhado a vida dele, atrasou. Está vendo? Se a gente tivesse chegado antes, essa mulher atrasou, quem sabe não passou isso para a cabeça de Jairo. Mas no verso 36, Jesus diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Irmãos, é óbvio que Jairo temeu. Estava com medo, estava confuso, estava perturbado. Acabou de receber a notícia, a filha única morreu. Quem de nós não ficaria, né? Quem de nós não ficaria com a ente querida, uma filha de 12 anos? É óbvio que Jairo temeu. Tá? A filha estava morta, segundo o relato dos seus empregados. Verso 39. Por que vocês estão chorando? Jesus finalmente chegou na casa, né? Para muitos atrasado, a menina já tinha morrido. Jesus chegou na casa de Jairo. Todo mundo chorando, clima de velório. A menina acabou de morrer. Imagina a cena, irmãos. Os empregados, as pessoas, a família, quem sabe os tios, os avós, a vizinhança. Muita gente chorando. E Jesus falou assim, por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela está dormindo. Irmão, Jesus tem umas tiradas que só ele mesmo, né? Ele podia falar, não, ela morreu, e daí? Que diferença faz se ela está dormindo, se ela morreu para Jesus? Mas Jesus tem uma maneira de colocar as palavras, porque ele quer provocar algumas respostas. Ele quer fazer outras coisas dentro de uma coisa. Ela não morreu, está dormindo. No verso 40, as pessoas chorando, imagina a cena, num velório, as pessoas chorando triste, quem sabe gente gritando, em velório dá de tudo, né? Alguns que estavam ali naquele velório, ao ouvirem Jesus dizer, ela dorme, ela não morreu, pararam de chorar e começaram a rir. Pô, esse cara é louco, meu. Bem que falar que esse homem é meio maluco. Esse cara acredita nesse Jesus que faz esses milagres, esse cara é meio louco. E começaram a rir. Num velório tinha gente chorando e tinha gente rindo. E começaram a zombar de Jesus. Rir e zombando. A Bíblia diz que Jesus imediatamente afastou-os. Não falou assim, olha, por favor, vocês se retirem, vocês estão atrapalhando. Isso é pedir, por favor, saiam. O texto diz que ele afastou. É mais ou menos assim, ó, retire vocês daqui já. E se não saísse, talvez Jesus fosse empurrar. Como fez no templo, né? Saiu pegando os vendilhões do templo e saiu expulsando. Jesus afastou. Porque tem uma outra coisa que não combina com bênção. Se bênção não combina com orgulho, Jesus com zombaria também não combina.
Quem não acredita em Deus, quem acha que Deus vai rir daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Ele fala, também não combina. É Jesus para cá e os outros para lá. Jesus afastou. Zombaria em Jesus é igual água e óleo. Não mistura, mano, não dá liga. No verso 41, Jesus profere uma palavra. Expulsa aquelas pessoas, chama só o pai e a mãe, e aqueles que estavam com ele. Vamos lá, onde que a menina está? Onde que a menina está dormindo? Quem sabe um olhou para o outro assim, pô, vai continuar com essa história de dormindo? A menina está morta. Se fosse eu, talvez eu pensasse assim, irmãos. Precisamos ser honestos. A menina está morta, de novo está falando que está dormindo? Vamos lá, né? Quem sabe alguém pensou. Jesus entra no quarto onde estava a menina deitada numa cama, talvez numa cama. Jesus profere uma palavra de poder. Talita cumi, levanta-te. E isso é muito interessante, irmãos, porque Talita cumi está destacado no texto porque Jesus falou essas duas palavras em aramaico. Não era a língua corrente que ele estava falando. Aqui ele pegou duas palavras de outra língua e disse, sabe por quê? Porque a menina ela só entendia aramaico. Ela tinha que escutar a voz de Jesus. E Talita cumi quer dizer menina, uma maneira carinhosa, uma maneira bondosa de falar, menina, levanta-te. Irmãos, ele não fez nenhum ritual de magia, não fez campanha de oração de 47 semanas, não colocou folha seca dentro da Bíblia, ele não fez nada disso, não fez ritual nenhum. Levanta. Porque Jesus não precisa fazer, ele faz do jeito que ele quer. Se ele não falasse nada também, fizesse assim, ela levantaria. O poder da vida e da morte está na mão de Jesus. Jesus não levantou, Jesus não precisou de ritual nenhum. Uma pequena pausa. Vou voltar na mulher desconhecida, naquela ilustre desconhecida. O que tem a ver aquela história com essa aqui, irmão? Por que tinha aquela história dentro de uma história? A narrativa de um milagre e teve outro milagre dentro do milagre. Onde se encaixa? O que nós aprendemos com isso? É que quando Jesus falou assim para nós, e fala para os crentes, fala para os irmãos, eu vou convosco, tá bom, eu vou, Jairo. Quando ele fala, tá bom, Iracema, eu vou. Ele já sabe das dores do Jairo, já sabe da dor do Maurício, da Iracema, do Charles, do João, do pastor. Ele já conhece tudo. Ele já sabe as dores, as condições. Eu vou. E um dia Jesus falou que foi conosco, e desde então nós vamos passar dessa vida para outra, se Jesus não voltar, e quando Jesus voltar, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou que vai conosco e vai para sempre. Quando Jesus está conosco, nenhum imprevisto, tipo mulher estranha, uma certa mulher, qualquer coisa, nem interessa o que é, nada atrapalha Jesus. Jesus não sofre com imprevistos, irmãos. O imprevisto para Jesus é só mais uma oportunidade de ele realizar outra grande obra, outro grande milagre. E no caso do segundo milagre, foi uma salvação e uma cura. É inferência a mim, irmãos. Jesus pensou, bom, eu sei que talvez a menina vai morrer. Mas não tem problema não, se ela morrer eu ressuscito. No meio do caminho, tem mais alguém com muita emergência. Lá eu posso ressuscitar hoje, depois de amanhã, se fosse Lázaro depois de 3 dias, de 4 dias, não importa o tempo. Lá da Talita está controlado. Tem uma pessoa que precisa ser salva hoje. Primeiro salvou e depois curou. Jesus está indo para resolver o problema da Talita. Jesus está indo para resolver o problema de Jairo. Ele só não chegou lá ainda. Ele está indo. E um possível enrosco, que a mulher desconhecida aparece no meio como um imprevisto. Aquele imprevisto, para Jairo, foi uma grande atrapalhação. Para Jesus foi só mais uma oportunidade para realizar a obra que Ele quer realizar. Nada pode travar aquilo que Deus quer fazer. Não importa o imprevisto. É mais uma oportunidade de Jesus fazer uma grande obra. Enquanto a mulher era salva, irmãos, olha que coisa interessante. A mulher estava sendo salva e curada, a filha de Jairo estava morrendo. Quem vai entender como que Deus trabalha? Parece trágico, mas não para Jesus. Ele pôde nesse relato cuidar de 2 casos ao mesmo tempo. Calma, Jairo, fica tranquilo, estou indo. Mulher, você salva. Ele pode cuidar de 2 casos ao mesmo tempo, de 2.000,
de 20 mil, de 200 mil, de 2 milhões, 2 bilhões. Ele pode cuidar de cada ser humano desse planeta ao mesmo tempo. Jesus é onipotente, onisciente, Ele não tem prazo, Ele não tem tempo. Ele conhece tudo, sabe tudo. Numa fração de segundo Ele pode agir sobre toda a população desse planeta se Ele quiser. Se Jesus está conosco, não é preciso temer más notícias. É que às vezes no meio do caminho, Jairo está lá, o Senhor está indo comigo, puxa, finalmente, vamos chegar lá. Aí veio, além da mulher atrapalhar, veio uma má notícia no meio, né? Pode parar, nem precisa ir mais lá. Morreu. Nosso caminho sempre vai ter má notícia. Sempre vai ter possíveis coisas atrapalhando. Sempre alguém vai trazer uma má notícia para tentar desanimar. Tentar fazer com que aquilo que Deus quer fazer, como se fosse possível, para que ela não chegasse nas nossas mãos. Mas se Jesus está conosco, irmão, não é preciso temer más notícias. As más notícias nos abalam? Abalam sim. Quem não se abala com uma notícia aqui? Todos nós nos abalamos. Pode até nos abalar, mas não abala Jesus. O imprevisto pode nos deixar furioso, mas não deixa Jesus furioso. Se Ele está andando conosco, se Ele está na caminhada conosco, nós não precisamos temer nem a morte. Para nós, o fim último é a morte. Depois, para nós que morreu, o crente, glória a Deus, vai estar com Jesus. Não tem mais nada para nós depois da morte. Se Jesus está conosco, nem a morte, nem a notícia, a pior notícia, morreu. Nem essa pode atrapalhar os planos de Jesus. Afinal, Ele é o Deus dos mortos e dos vivos. Deus é o Deus dos vivos. Lucas 20, 38, Marcos 12, 27. Hoje em dia, irmãos, muitos ainda riem de Jesus. Mas isso não desanima Jesus. Ah, quer rir de mim? Vocês são uns bobão. Eu sou Deus. Rir do quê? Muitos riem de Jesus, mas isso não desanima Jesus e não impede que Ele faça a obra que Ele quer fazer. Muitos riem de nós, muitos riem dos crentes da igreja, zomba dos crentes, dos irmãos da igreja. Ah, seus trouxas, vocês são os bobão. Fica com esse negócio de Deus aí. Mas isso não impede Deus de agir. Ele cura a Talita, Ele salva um aqui, Ele salva outro ali, Ele resolve um problema aqui, Ele alegra um aqui, Ele vai fazendo a obra do reino dele aqui. Se achamos que Jesus se atrasa, Jesus, sabe que Jesus... nesse caso parece que atrasou. Não sei. Mas Jesus não atrasa, irmãos. Quando alguém fala que Jesus atrasa, ou a gente pensar que Jesus atrasou, está demorando para fazer aquilo que a gente precisa, porque a nossa Talita está morrendo lá, nosso problema está lá. É melhor a gente pensar que enquanto Ele não foi lá resolver o problema da nossa Talita, nosso problema insolúvel, enquanto Ele não agiu, é porque Ele está fazendo outras obras, curando um aqui, salvando ali, atendendo um aqui, atendendo aqui. Calma, eu vou chegar lá. Eu tenho a solução para o problema. Jesus não se atrasa. Jesus não perde o passo, não perde a vez. Ele faz exatamente o que quer no exato segundo. Irmão, segundo é um minuto dividido por 60. Esse 1 segundo é o segundo aqui da Terra. Mas imagine esse 1 segundo aqui da Terra no planeta. É nada. É fração dividida por milhões, não é nada. No exato segundo que Ele quer, Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Então, irmãos, como diz a canção, sem Jesus nós não podemos andar. Mas se Jesus está conosco, podemos até ter momentos de medo e dor. Jairo teve. Nós já tivemos vários. E possivelmente talvez tenhamos. Tomara que não, né? Eu não quero. Mas Jesus sabe todas as coisas. Se Ele está conosco, podemos ter até momentos de medo e dor. Mas esse estado não será o nosso último estado. Porque muito antes disso nós já temos a alegria e a paz que Ele nos deu para todos os seus filhos, aquele que aceitou Jesus Cristo. De qualquer forma Ele já deu paz e alegria, mesmo com más notícias e coisas ruins. Para finalizar, irmãos, a última frase. Nós podemos confiar em Jesus. Ele está conosco, Ele caminha conosco, prometeu isso, que estaria todos os dias. Até quando? Você não vai nem estar aqui mais, mas até depois, até a consumação dos séculos.
Jesus é a esperança viva que nós podemos ter. Por isso nós podemos fazer como Jairo. Descer do nosso pedestal, deixar o orgulho de lado e se prostrar a Jesus. Agora, eu preciso muito mais do Senhor do que eu sempre precisei. Minha filha está morrendo agora. Meu filho agora já morreu, agora já não tem mais solução. Para nós não tem solução, mas para Jesus tem. Vamos nos prostrar aos pés de Jesus, porque certamente Ele está caminhando conosco todos os dias. Amém, queridos? Eu queria encorajá-los a ver Jesus andando conosco todos os dias. Ele está do nosso lado. A situação pode estar feia, a água pode estar fervendo, a batata pode estar assando, mas Jesus está lá, calma, estou fazendo uma obra aqui, enquanto eu não resolvo, estou aqui, calma. Jesus está no controle das coisas. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.